Fala galera, beleza? Leandro na área. Agora vocês devem estar aí. Porra, Leandro, que capa é essa que você colocou? Que título é esse que você está colocando aí nesse vídeo? É isso mesmo. Eu já pergunto para vocês logo de cara. Portugal roubou o ouro e as riquezas do Brasil ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? Já escreve nos comentários, já escreve logo aí. Roubou ou não? No vídeo de hoje eu vou contar essa história, um pouco diferente do que a gente ouve dos nossos professores de história. Então, se você está caindo agora de paraquedas e não é inscrito no canal, se inscreva. Eu trago conteúdos sobre Portugal. Eu falo sobre o que acontece aqui em Portugal com o imigrante. Ativa o sininho para você receber sempre as notificações dos meus vídeos. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, galera, antes de eu começar o vídeo, eu quero explicar o porquê que eu resolvi fazer ele, para vocês poderem entender. Eu leio sempre os comentários de todos os vídeos que eu coloco, né? E normalmente tem alguns bate-bocas entre brasileiros e portugueses. E o brasileiro sempre utiliza como argumentação a questão do roubo do ouro e da madeira do pau-brasil, né? O brasileiro sempre fala, devolva o ouro que você roubou do Brasil, devolva o pau-brasil que você roubou do Brasil. E, mediante a isso, eu fui fazer uma pesquisa para saber se realmente Portugal roubou ou não roubou esse ouro, né? Se ele se usufruiu, se enriqueceu através desse ouro ou não. Então, vamos lá, vamos seguir o vídeo. A coisa começa com a chegada de Cabral no Brasil, né? Ele chegou em 1500, todo mundo sabe, 22 de abril de 1500. Aí a primeira incógnita é, Cabral descobriu o Brasil ou encontrou por um acaso? Essa é a primeira dúvida que todo mundo tem e ninguém chega a conclusão alguma. Para que a gente tenha uma noção melhor, a gente tem que dar uma pesquisada. E foi isso que eu fiz. Vamos lá. Todo mundo sabe que 2 anos antes Vasco da Gama foi até as Índias, né? Negociar lá algumas paradas e tal, e trazer especiarias. E foi para Portugal, foi um sucesso, foi rentável demais a saída de Vasco da Gama às Índias, né? E 2 anos depois, é o que todo mundo fala, que ele nomeou Cabral, no caso Manuel, que é o rei de Portugal, Manuel, a minha intimidade com o rei de Portugal, ele nomeou o Cabral para vir novamente às Índias, para ir novamente às Índias. Só que Cabral não tinha noção nenhuma de navegação. Ele tinha treinamento militar, mas ele nunca tinha navegado, nunca tinha feito nenhuma expedição importante como essa. E aí começa a primeira parada que a gente tem certeza de que Portugal já sabia da existência das terras que depois vieram se tornar Brasil. Vasco da Gama, 2 anos antes, já tinha visto. Acredito eu que ele chegou, depois que ele foi nas Índias, negociou lá e tal, trouxe as especiarias, chegou para o rei de Portugal e falou, amigão, olha só, tem uma parada lá grande pra caramba e tal, é um negócio bom, eu vi, mas não entrei, não dei uma sondada, eu acho bom a gente ir. Nessa época, os reis dos mares era Portugal e Espanha. E eles tinham traçado lá o Tratado de Tordesilhas, né? Um lado ficava com Portugal, o outro lado ficava com a Espanha. O Brasil ficava realmente do lado de Portugal, mas eu acho que se eles falassem na época, ia dar merda, ia dar briga, né? Então o que acontece? O rei ficou quietinho e mandou Cabral. E aí é o seguinte, galera, vocês têm que se perguntar. Vasco da Gama foi com 3 embarcações para a Índia. Vocês sabem com quantas embarcações Cabral chegou aqui não, né? Lá no Brasil? 14. Isso era muita grana na época. Muita grana na época. Grana que Portugal não tinha. Então eu acredito que eles iam fazer um investimento desse, um armamento pesadíssimo nos barcos. Foram 3 caravelas, 10 naus, se eu não me engano. E o que acontece? Eles foram financiados por Gênova e Florença, que financiaram esse navio. Então assim, é muito improvável que Cabral tivesse indo para a Índia e porra, no meio do caminho chegasse para a galera, vamos dar um pulinho ali para ver se tem alguma coisa ali. Caramba que ia, amigo. Era muita responsa pro cara arriscar um negócio desse, ainda mais um cara inexperiente. Então assim, eu acho que realmente
ele queria ir realmente para a Índia, mas ia passar no Brasil. E assim foi. Chegou lá é o seguinte, Cabral, pá, brabo e tal, maneiro, mas não foi ele que meteu as caras para ir lá nos índios negociar, não. Ele mandou uma outra pessoa ir lá, o cara chegou lá, né, todo mundo armado, mas abaixaram as armas, porque os índios estavam tudo de arco e flecha e tal. Chegaram lá, começaram a trocar ideia, né, não entendia muito o que falava, então toma aqui um negocinho, toma outro. Começaram a desenrolar e ficaram tudo bem. Depois chegou Cabral, chegou todo mundo, beberam, dançaram e tal, trocaram presente. Foi uma zona da porra que eles fizeram lá. E depois foram para a Índia, onde no caminho deu um monte de merda, barco naufragou, chegou lá na Índia, eles pensavam que fosse ter uma recepção maneira e o pau comeu, morreu gente pra caramba. Ou seja, parece que vieram não sei quantos mil homens, voltaram, se eu não me engano, 500 homens só para Portugal. Foi recebido com festa e tal, só que o Brasil ficou lá, irmão, deixou lá, se eu não me engano, 2 pessoas ou 3 pessoas que ficaram lá no Brasil para tentar entender o que os índios falavam, pegar um pouco da cultura e deixaram para lá. Só depois de alguns anos é que eles voltaram para o Brasil para começar a controlar ali a parada, para começar a ver e tal. Foi onde eles levaram a cana-de-açúcar da Ilha da Madeira para o Brasil, começou a dar certo lá, só que depois teve uma crise e tal, para desse tipo, e eles começaram a extrair também o pau-brasil para tinta, porque o índio, cara, o índio tava nem aí, brother, o índio tava nem aí, o índio, os cara era só puta e vinho verde, como os portugueses falam, cara, eles não queriam nada, entendeu, cara? Para eles o pau-brasil não servia de nada, porque o pau-brasil eles utilizavam para poder tingir tecido, né, cara? E os caras davam pelado. Eles comiam só o que queriam. O ouro, cara, ele não tava nem aí. Pedra, diamantes, espada, não estavam nem aí para aquilo ali. E aquilo para Portugal era bom. Só que aí entra um negócio interessante que vocês têm que pensar. E vocês têm que pesquisar. Muito desse ouro que foi para Portugal, foi para pagar o financiamento de muitas coisas que Portugal tinha que pagar realmente. Algumas famílias, é lógico, se enriqueceram com esse ouro, isso aí não resta dúvida. A corrupção existia, sempre existiu. E muito desse dinheiro, cara, ficou no Brasil, foi investido no Brasil. Se vocês pegarem aí as histórias aí do que os portugueses construíram, foi coisa absurda. Isso aí precisa de dinheiro, cara. E foi feito com isso aí. E esses investimentos no Brasil foram feitos, e tem até hoje todos esses investimentos, o Forte, Duque de Caxias que tem no Leme, vários outros obras grandiosas que Portugal fez com o ouro do Brasil, eles tornaram o Brasil como a casa deles, né? E eles levaram médicos, professores, artistas, tudo da alta sociedade portuguesa foi para o Brasil para ajudar nessa colonização. Eles fizeram muito pelo Brasil. Em relação ao roubou o ouro ou não roubou, eu acho o seguinte: na época o Brasil pertencia a Portugal, independente no qual foi aplicado o dinheiro, o ouro, muitas dessas riquezas foram aplicadas no próprio Brasil. Na construção do Brasil. E independente disso, o país era de Portugal, pertencia a Portugal. Então ele tinha o direito de fazer o que quisesse. Mas vamos falar de valores, né? Roubou o Brasil. Tem uma estimativa que Portugal extraiu do Brasil 800 mil quilos de ouro. 800 mil quilos de ouro. No valor de hoje, a 41 dólares a grama do ouro, isso daria aproximadamente 32 milhões de dólares. Né? Seria o déficit da coroa portuguesa com o Brasil. Se convertermos, né, para o real, daria 112 bilhões de reais que Portugal utilizou, frisando que muito desse dinheiro ficou no Brasil. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente parar com esse mimimi de vez, nos últimos 14 anos de governo do Brasil,
houve um roubo de 172 bilhões de reais. 172 bilhões de reais em roubo, em período muito menor, com tecnologias muito maiores para se controlar, para se administrar, né? Então, antes da gente falar que Portugal roubou o ouro, que o ouro era dele, e que investiu muito no Brasil, vamos olhar para a gente. Dizem que quando a gente aponta um dedo para alguém, 4 está virado para a gente. Então, nos últimos 14 anos de governo no Brasil, houve um roubo de 172 bilhões de reais. Então, galera, é o seguinte, resolvi fazer esse vídeo para a gente parar de mimimi, parar com essa história. Vamos argumentar outras coisas mais concretas. Vamos falar de Portugal? Quer criticar Portugal? Vamos criticar de uma outra forma, buscar argumentos mais plausíveis, porque o que se sabe grotescamente é isso. Portugal, na época, era os reis dos mares, os caras sabiam da existência do país, vieram para cá esquematizado, tudo no esquema, vieram, povoaram, colonizaram, fizeram tudo, várias construções, tiraram o ouro, tá lá o valor que tá, o ouro era deles, o pau-brasil era deles, enfim. E tem mais, hein? Pesquisem aí o que Portugal fez com a Amazônia. A Amazônia não era para ser nossa, era para ser da Espanha. Então vocês pesquisem aí sobre isso também. Então vamos parar de mimimi e vamos olhar mais para o nosso umbigo antes de acusar o próximo. Espero que tenham gostado, é um vídeo diferente. Ó, beijo no coração, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui eu falo sobre Portugal. Tamo junto.